Paz e luz aos meus apóstolos, aos bispos, aos líderes, a você que busca aprender, conhecer, ser revelado pelo Espírito de Deus através dos mistérios espirituais contidos nos cursos de Vida Profunda com Deus, toda quarta-feira no santuário. Que o Espírito de Deus te revele os mistérios escondidos e te faça compreender quem você é, qual o seu papel, a força que você tem e o caminho a seguir. Estudando o livro O Poder do Domínio, estamos aprendendo a dominar a nossa fé, dominar o nosso caminho, dominar o reino que foi estabelecido por Jesus para você. Somos a Igreja Forte de Jesus e a cada dia aprendemos mais acerca dos mistérios divinos que Ele tem para todos nós. E hoje vamos estudar sobre o DNA de Deus em você. O capítulo 5 começa hoje. São capítulos muito fortes que têm que ser divididos em duas partes. E hoje você começa comigo o capítulo 5 do livro O Poder do Domínio, do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. Mas antes, vamos orar, agradecer e pedir a Deus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quero te agradecer, Senhor, pela grandeza da revelação do Teu Santo Espírito, da sabedoria que já habitava antes da fundação do mundo e que nos hoje oferece os seus dons para administrarmos a vida que o Senhor nos deu e os bens materiais e espirituais que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Deus, por esta graça bendita, por esse poder extraordinário. Te louvo também pela vida do nosso apóstolo primaz, Adelino de Carvalho, pela sua viagem à Terra Santa. Ó Pai, abençoe-o nessa jornada, a ele, à apóstola Sol Daniela Carvalho, ao bispo Rodrigo Carvalho Maria, à bispa Bárbara Marcelo e todos que estiverem com eles. Que o Senhor os guarde, os proteja, os abençoe, porque eles vão lá cumprir uma missão santa, carregando os problemas através da representatividade dos nomes naquela veste. E que cada pessoa, no dia que eles estiverem em Piairote, possa sentir as ondas de energia que emanam daquele lugar, através da oração que o nosso apóstolo ali vai fazer. Obrigado, meu Deus, pela sabedoria que estamos buscando, pelo conhecimento que hoje chega até nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Abençoe neste momento cada aluno, cada aluna, cada profeta, cada profetisa, cada um dos mestres e professores que vão ministrar esta aula em algum santuário, neste Brasil ou fora do Brasil. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado. Muito bem, vamos lá? Capítulo 5. O Poder do Domínio. O DNA de Deus em você. Parte 1. Página 53 do livro. O apóstolo Paulo, quando descobriu por revelação o DNA de Deus em seu corpo, alma e espírito, se sentiu tão empoderado que declarou: se eu sou ainda que uma pequena célula do corpo de Cristo, o poder que opera em mim é tão grande que me faz enxergar que o céu não é o limite, pois Deus tem sempre mais para nos dar. Paro aqui, logo na primeira página, nesta primeira declaração do apóstolo, que cita o apóstolo Paulo. E daqui a pouco vamos ver o versículo que o apóstolo Paulo declara esta infinita graça, esse infinito poder que ele reconheceu como fazer parte de Deus
Só que dentro de nós, quando fomos criados, seja corpo, alma e espírito, possuímos o que nenhum outro ser na face da terra possui: uma identidade com Deus. Essa identidade nos diferencia. Embora muitos acreditem na teoria da evolução, onde um ser surgiu do outro, eu creio na força revelada da palavra de Deus, que inclusive até a ciência às vezes parece entrar em contradição, porque revela que o nosso corpo, ele carrega conexões diferentes de qualquer outro ser, de qualquer animal. Temos uma habilidade racional e, mais do que racional, também relacionada à questão do corpo, uma complexidade muito grande. Certa vez, eu ouvi um professor, eu acho que o nome dele é Piazza, e ele dizia o seguinte: o cérebro humano foi criado de tal forma que, se você pegar os computadores de última geração e ligá-los um a um, e vai ligando um a um, vamos dizer que você pegue 1.500 notebooks e conecte um ao outro para que todos trabalhem de uma maneira só. Nenhum deles vai conseguir realizar o feito que o cérebro humano é capaz de fazer. Olha que coisa incrível! Pois é o corpo que Deus te deu. Eu não estou falando ainda de alma e nem de espírito. Entrando já na alma, a gente vê a complexidade da alma, que é o fôlego de vida dado por Deus, que ninguém mais tem, a não ser você, eu, nós, criados por Deus. Uma natureza capaz de decidir, ou seja, um livre-arbítrio que foi nos dado para o bem ou até para o mal. E o espírito, que não dizer dessa força poderosa que está dentro de nós, capaz de nos levantar e de nos chegar até Deus, ou de se afastar de Deus. Tudo envolve uma escolha, você percebe isso? Se é para o corpo, se você decide não cuidar do seu corpo, então você vai enfrentar as consequências do não cuidado. Se decide não cuidar da alma, também vai enfrentar as consequências. Da mesma forma, o espírito. Olha que grandiosidade, porque Deus nos deu um presente maravilhoso. É uma dádiva de Deus. E eu paro para analisar uma palavra que o nosso apóstolo trouxe recentemente sobre a predileção de Deus. E é importante você compreender isso, porque Deus ama a todos, mas Ele não trata a todos de maneira igual. Deus ama a todos, mas Ele trata cada um de acordo com as suas obras e com aquilo que Ele tem para esta pessoa. É algo que você vai perceber à medida que for caminhando na fé. Observe essas anotações que eu fiz, não estão no livro, mas são palavras do nosso apóstolo para você. Como o nosso apóstolo disse recentemente, a chamada para o ministério é uma glória. Seja qualquer for o ministério. Seja o ministério do altar, seja o ministério do louvor, da evangelismo, o ministério dos cuidados, do zelo da igreja, seja o ministério da mídia da igreja, daqueles que controlam as informações que são colocadas nas redes sociais, sejam aqueles que ficam na portaria da igreja, na recepção, no receptivo da igreja, sejam aqueles que cuidam dos profetas. Cada um recebeu o ministério de uma maneira gloriosa. Continue comigo. Deus, de cima de seu trono e sua majestade, olha para as pessoas de todas as nacionalidades, pessoas de todo o mundo, e procura os fiéis na terra. E, de repente, Ele olha para você e te escolhe. Como diz a palavra de Deus em João, capítulo 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ele te escolheu.
Que coisa maravilhosa! Ele escolheu você. E aí você pergunta, o que Deus viu em você para Ele te escolher? O que Ele fez? O que tem para ser tão importante para ser escolhido para esta obra de Deus? É gratificante, é maravilhoso. Você não vai conseguir responder isso porque foi Deus que viu em você. Talvez você não tenha visto ainda, mas Ele viu quanto você é capaz de fazer. Aleluia! Vamos para a página 54? Vamos lá? Diz a palavra de Deus: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aprendemos no capítulo anterior que primeiro Deus pensou, depois ele falou, e pela força da palavra que saiu de sua boca, tudo foi criado. E como filhos de Deus, possuidores de seu DNA, temos o mesmo poder do Pai. E a nossa palavra pode levantar ou derrubar. Pode nos trazer a vida ou nos matar. Você já parou para pensar que existem sofrimentos que a pessoa passa na vida que não era para ela passar? Sofrimentos criados por palavras frívolas, faladas em momentos impensados. E então você pergunta, de onde vieram tais palavras que eu falei sem pensar? Vieram de dentro de você. Foram criadas por você. Estavam no seu pensamento, se alojaram na sua cabeça e em um momento de descontrole emocional, você transformou os pensamentos ruins em palavras de ordem espiritual, que se materializaram em doenças, derrotas, fracassos e muitos problemas que você passou na vida e que não era para você pensar. Então, compreendendo a ação do domínio, você precisa compreender isso. Somos parte do DNA de Deus. O DNA de Deus está dentro de nós. Então, venha comigo nesse raciocínio. Se Deus, Ele criou todas as coisas, então existe dentro de você um poder criador também. Assim como Deus pensou, falou e criou, você também pode pensar, falar e criar. E aí que está a vantagem ou a desvantagem da coisa. Porque você pode criar uma vida melhor através do pensamento certo, daquilo que nutriu o pensamento certo, da palavra forte. E eu não estou falando apenas de palavra positiva, não. Porque ser positivo, a pessoa que é positiva, mas não acredita naquilo que realmente é positivo, não adianta nada ela falar uma palavra positiva. Uma pessoa pode falar assim, vai dar certo, mas suas ações, elas se tornam diferentes. Vou te dar um exemplo. Eu disse para dois rapazes, eu até já contei isso certa vez. Eu disse para dois rapazes a mesma palavra. Olhei para um e disse, você quer arrumar um emprego? Quero. Eu preciso muito. Então eu estou agora abençoando você. Em nome de Jesus. Você vai até a empresa tal, uma empresa ali perto de Lagoa Santa, Minas Gerais. E que você vai lá, vai chegar para o homem que está na recepção e vai falar assim, eu vim aqui, em nome de Deus, para começar a trabalhar. Eu sei que tem uma vaga e essa vaga está me esperando. Estão aqui todas as minhas informações e eu creio que vocês vão ver que eu preencho todas as qualificações que vocês esperam que um bom funcionário venha ter. E eu estou já aqui pronto para trabalhar. Falei para um isso. Eu não sou de repetir as coisas, porque eu sei que cada pessoa é tratada de uma forma. Mas
Um dia depois, outro rapaz, diferente do outro, em uma situação diferente, ele falou: eu preciso trabalhar. Eu, do nada, sem pensar duas vezes, disse: você vai fazer da seguinte forma. Vai nessa empresa, ali nos arredores de Lagoa Santa, Minas Gerais. E você vai apresentar ali o seu currículo e já vai dizer para a pessoa: olha, eu vim aqui para trabalhar em nome de Deus, porque eu sou a pessoa certa e tem uma vaga aqui que é para mim. Eu não sabia o que tinha acontecido com o primeiro. Até aquele momento, eu só tinha abençoado os dois. Mas uma coisa é certa. O primeiro, ele não foi. Ele disse à mãe dele: o missionário me abençoou para arrumar um emprego. Eu até acredito que o missionário me abençoou, mas eu vou passar vergonha. E se eu chegar lá e falar assim: tem uma vaga e essa vaga é minha. Eu estou aqui abençoado em nome de Deus para começar a trabalhar. Ele tinha todas as qualificações, mas a vergonha foi mais forte que a palavra positiva que ele falou para a mãe dele: se for que tiver que ser meu, vai ser. Ele não foi. Aí o outro, um dia depois que eu abençoei, ele foi. Chegou na empresa logo de manhã, disse exatamente o que eu havia falado. E quando ele foi atendido pela pessoa que estava na recepção, a pessoa falou assim: olha, hoje nós não estamos pegando currículo, nós não estamos levando as pessoas para a entrevista. O rapaz falou: não, eu vou ficar aqui, eu vou aguardar, porque eu sei que eu vou trabalhar aqui. O missionário me abençoou. Quando deu 3 horas da tarde, isso ele tinha chegado lá de manhã, nem almoçou, ele ficou lá. Veio uma moça do Recursos Humanos e falou assim: vem cá, você é o rapaz que está procurando uma vaga? Ele falou: não estou procurando não, eu já achei, é aqui. Ele falou: então é aqui mesmo. Eu já peguei seu currículo que você deixou com o rapaz anterior aqui, já olhei, você preenche todos os requisitos e a vaga é sua. Ele começou a trabalhar. Qual foi a diferença entre um e o outro? Um acreditou naquilo que eu falei, mas acreditou num ponto de só superficialmente, que na hora de ir, ele teve vergonha. Mas o outro acreditou e fez. Percebe que aquilo que você faz demonstra aquilo que você acredita? Então, quando ele, através da palavra profética, e eu vou te falar uma coisa, outros, depois que ouviram o testemunho, foram fazer a mesma coisa, mas não conseguiram, porque eles não estavam com a palavra profética para abençoar. Igual Jesus. Quando Jesus deu a ordem para Pedro: pode vir, Pedro, andando nas águas, vem em minha direção. Pedro começou a andar, porque havia ali uma ordem espiritual. Mas se outra pessoa falar assim: não, eu vou andar nas águas porque eu creio, Pedro fez, eu vou fazer. Não houve uma ordem. Percebe que não? Quem faz aquilo que quer, só porque quer, não adianta ter palavra positiva. Você tem que fazer as coisas debaixo da unção de Deus, da confiança em Deus, da criação poderosa que Deus já colocou dentro de você, mas debaixo de um ordenamento. É por isso que nós somos comparados a um exército. Temos um comandante, temos aqueles que estão sobre nós, temos os subordinados, cada um na sua categoria, daquilo que foi preparado e trabalhou para estar. Entende o que eu estou falando? O apóstolo Paulo entendia isso, por isso ele sabia que se ele desse uma palavra no mundo espiritual, aconteceria. Só para fechar esse tema, quando o centurião agradou Jesus, e Jesus disse que nunca tinha visto uma fé em Israel como a daquele homem, ele agradou Jesus porque ele reconheceu a autoridade de Jesus. E ele falou o seguinte: se o senhor der uma palavra, vai acontecer. Porque eu sou um homem de autoridade, e eu dou ordem para os meus soldados: vai, e ele vai. Ele vem, e ele vem. E se o senhor falar que vai acontecer, vai acontecer. Ah, mas o homem saiu feliz depois da palavra de Jesus, que disse: seu servo está curado. Ele foi feliz para casa, sabendo que o servo dele estava curado. Ele não foi conferir, ele foi confiante, sabendo que aquela palavra criadora, ele foi em cima daquilo.
como uma senhora agora que está preparando para ir dançar no altar dos altos louvores, nessa dança profética das Marias de Manaim. Ela não tinha voto, ela não tinha o valor do voto. A profetisa disse para ela: estou determinando, você vai ter este voto assim, assim, assim. Não se sabe por que alguém colocou na conta dela um valor. E ela procurou até no banco saber se aquilo era legal ou não. Era tudo legal, mas o valor estava lá e ela cumpriu com o voto. Isso é o poder criador debaixo da cobertura divina, apostólica e da obediência. Pense nisso. Vamos lá? Continuando. Página 55. Quando entendemos que o poder do domínio foi colocado em nossas mãos desde a criação, começamos a perceber que temos um papel ativo em moldar a nossa vida, pois o domínio que Deus nos dá não é apenas sobre as circunstâncias externas, mas também sobre o nosso interior. O domínio começa na nossa mente, pois é a partir dos nossos pensamentos que as nossas palavras são geradas e, consequentemente, as nossas ações. Assim como o DNA de Deus em nós nos concede a capacidade criativa, também nos dá a responsabilidade de dominar nossos impulsos, sentimentos e, principalmente, nossas palavras. O que falamos é o reflexo do que pensamos. Então, pense comigo agora. Você pegou uma caixa de água vazia e encheu ela de água suja. Aí você vai precisar de uma água. Colocou uma torneira naquela caixa d'água? Ótimo. Então o que você vai fazer? Você vai ligar a torneira, porque você vai precisar da água. Só que a água está suja, mal cheirosa. Aí você vai reclamar: nossa, essa água que está saindo daqui está suja. Peraí. Mas quando você foi encher a caixa d'água, você encheu ela de quê? De água limpa ou de água suja? É assim que uma pessoa que vive na pornografia, ela acaba se entregando aos problemas cada vez mais. Por quê? Primeiro, ela se permite se deixar levar pelo mundo da pornografia, vendo imagens e vídeos pornográficos. Então, o que vai acontecer? A mente dela vai se encher daquilo. Da mesma forma, uma pessoa que quer se livrar de um vício, e ela começa a frequentar ambientes onde a bebida, o cigarro, as drogas são coisa comum. Do lado tem um fumante, do outro lado tem uma pessoa que bebe, do outro lado tem uma pessoa que está usando drogas. A pessoa pode falar assim: eu não uso. Mas a mente dela vai assimilando aquela coisa comum. E aquilo vai se tornando para ela algo que não tem problema. Igual uma pessoa veio falar comigo, porque eu repreendi. Eu chamei a atenção de um rapazinho, que eu passei para ele uma nota de R$50 para ele comprar uma coisa de R$5. Quando ele voltou com R$95, ele disse: fui abençoado. Mas como assim foi abençoado? Olha, eu dei 50 e ela me devolveu 95. Eu olhei para ele e falei: ladrão, volte lá e devolva o que você pegou a mais. Ela tinha que ter passado para você apenas R$45 e não os 95. Ela se enganou e você está prejudicando a vida dela. Mas eu já vi pessoas fazendo isso. Olha bem, ele pegou o exemplo de alguém que estava fazendo errado. E aquilo que se tornou comum para ele. Você compreende onde eu estou querendo chegar? À medida que você vai se enchendo do que é errado, vai se tornando fácil para você fazer o errado. Então, quando uma pessoa já começa a ler, e aí que você começa a dominar, porque eu já peguei muita gente dizendo: eu não consigo ler,
Toda vez que eu consigo ler, eu vou ler, eu vou dormir. Então force, domine-se. Comece a dizer, eu não vou dormir, eu vou ler. Vá lendo. Ah, eu não estou com vontade de orar. Ore. Não estou com vontade de trabalhar. Trabalhe. É você que decide. Agora, você vai se enchendo à medida que você for agindo, à medida que você for estabelecendo essa fé, você vai aprendendo e vai ficando comum para você usar a fé. Quando você começa a aceitar o fracasso, a aceitar o que não presta, aquilo toma conta de você. Por isso você tem que saber com quem você anda, com quem você fala, o que você está falando, o que você está lendo. Cuidado com os coaches da internet, cuidado com as pregações das redes sociais, cuidado com os livros que às vezes você lê, os filmes que você coloca para dentro da sua cabeça. Porque aquela informação daquele filme, daquele seriado, ela vai entrar na tua cabeça. E se você não vigiar, você vai começar a agir conforme aquilo. Como aquela pessoa que gosta de falar um palavrão. Há alguns anos atrás, um deputado, um político muito famoso, não sei se era deputado ou não, só sei que ele tinha uma palavra muito culta diante das pessoas, diante dos discursos que ele fazia, todo mundo elogiava, oh, que homem que fala bem. Mas um dia ele foi pego numa gravação, falando dos piores palavrões, as coisas mais sujas que você pode imaginar. A imagem dele foi lá embaixo, porque era o que ele falava escondido. A palavra de Deus diz que não existe uma coisa oculta que vai ficar escondida para sempre. Então pensa bem no que você está falando, com quem você está falando. É isso que eu vejo agora na diferença das Marias. Aquela Maria que ela está fazendo a dança por fazer, porque ela acha o seguinte, eu vou lá para apresentar, porque ela não entendeu, ela não ouviu a pregação, ela não entrou em oração. Aquela mulher que ela vai lá no santuário, que ela não ora junto com as Marias, não ora junto com o profeta, não ora junto com a profetisa, não presta atenção na hora de prestar atenção na palavra, não presta atenção na mensagem. Aí na hora de preparar para ir dançar, aquilo para ela, eu vou apresentar lá a dança. Não! Observe aqui, olha aqui comigo. É por isso que a dança profética no altar dos altos louvores fazem grande diferença. Pois ela traduz a alegria de quem acredita que celebra a vitória pela fé. Conforme está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 13. Tudo seja feito conforme a tua fé. Essa é uma expressão daquilo que a Maria acredita. Miriam, quando dançou, ela não dançou porque ia apresentar ali para ganhar pontos. Não, ela dançou por causa da alegria que ela teve de Deus, livrado o povo dela, livrado ela daquelas garras do povo do Egito, e ter atravessado o Mar Vermelho. Só que agora tinha um deserto pela frente. Era incerto o caminho, mas era a certeza que Miriam tinha de que Deus estaria com eles. É por isso que quando eu vejo uma Maria escrevendo um papelzinho, colocando um pedido e bordando nas vestes que elas vão usar, eu vejo nisso uma expressão de que a pessoa está ali colocando a fé de uma forma tão simples. Às vezes uma pessoa que se acha entendedora dos mistérios, mas eu não entendo por que você faz isso. Deixa a pessoa sem entender. Os mistérios de Deus são revelados para os pequeninos que usam da humildade de acreditar que o nosso Deus é poderoso e Ele pode nos abençoar infinitamente mais. Entendeu onde eu quero chegar? Por isso, dia 31 de maio, vamos celebrar no altar dos altos louvores a fé das Marias de Manaim e receber de volta da Terra Santa os nossos apóstolos. Ô, glória! Vamos voltar para o livro? Página 55. Portanto, o poder que você tem de transformar sua realidade está diretamente ligado à sua capacidade de exercer domínio sobre os seus pensamentos e palavras. A mente funciona assim.
Se você começa todo o tempo a reclamar da falta de dinheiro, por que eu não tenho dinheiro? As minhas dívidas, a minha dificuldade financeira. Onde você está colocando o seu foco? Na falta, na escassez. Eu coloquei uma imagem aqui para você poder analisar. Olhe bem a pessoa que está com foco no problema. O rapazinho, o menininho, o aviãozinho dele quebrou. E ele está irado porque o aviãozinho dele quebrou. E ele vai quebrar ele mais ainda, porque ele está com raiva. O problema, o problema, o problema. Enquanto o outro, o aviãozinho quebrou. A única coisa que ele pensa é em consertar o aviãozinho para continuar brincando. É uma coisa de criança, sei, é simples. Mas você tem que aprender com aquele que entende, que vê o foco na solução. Compreende o que eu estou falando? Compreende a visão espiritual do que Deus quer que você enxergue? Ao invés de ficar reclamando, como a gente vai falar agora daqui a pouco, reclamando, você que acreditou, então vai em frente. As portas vão se abrir. E é aquela história que falamos da porta do shopping. Ela se abre quando você se aproxima. Mas se você vai ficar lá de longe, do outro lado da rua, esperando a porta abrir, ela não vai abrir para os outros, mas para você não. Agora, se você avança, a coisa vai. Então avance. Mas o marido avança? Mas a esposa avance? Você não depende de marido, não depende de esposa, não depende de filho, não depende disso. Você depende de Deus e da obediência que você vai ter, a autoridade espiritual que foi colocada para te orientar, para te dar direção. Porque você não faz aquilo que você quer. Você tem que fazer o que é certo, para a coisa fluir e dar certo. Entende esta visão espiritual? Muito bem, continua aqui. Página 56 ainda. O que a sua mente entende? Que você gosta disso porque você fala toda hora nisso. A sua mente entende que isso é algo importante. Por exemplo, se você ficar reclamando, então a sua mente vai entender que isso faz parte de você. Então vai trabalhar para gerar cada vez mais falta e mais escassez. Você já pensou na palavra reclamar? Se clamar é pedir com muita intensidade, reclamar é pedir 2 vezes. 2 vezes mais. Na hora que você está reclamando da doença, você está pedindo 2 vezes mais doença. E quando você está reclamando daquele chefe chato, você está pedindo para ele ser cada vez mais chato. Quanto mais você coloca o foco no problema, mais problema você terá. Você já percebeu isso? Que a sua mente ela faz isso com você? Na maioria das vezes. Quando você começa a falar num carro. Eu gosto muito de um Fusca vermelho. Você já notou que você começa a ver Fusca vermelho para tudo quanto é lado? Eu gosto muito de pamonha. As pessoas começam a falar de pamonha perto de você. É só você começar a focar muito numa determinada coisa que aquilo vai começar a se manifestar ao seu redor, porque existe um magnetismo através das suas palavras. Nós já falamos sobre isso em uns cursos passados. O magnetismo espiritual que atrai. Pode atrair o que não presta, pode atrair o que presta, pode atrair a força positiva de Deus para abençoar o seu caminho, ou pode atrair as tragédias que vão te acompanhar. Já notou quando a gente começa a falar muito, criticar muito determinado político, começar a criticar muito política, parece que a gente está atraindo aquele ali para a gente? Ou quando começa a falar mal de uma pessoa, parece que aquela pessoa sempre está aparecendo ali? Cuidado. Você que reclama muito de doença, você vai atrair doença na sua vida. Agora, se você começa a profetizar coisas boas, a anunciar o bem, a falar o que presta, aquilo que realmente você está enchendo, como este curso, como essa palavra que a gente está dando. Tem gente que não está nem aí para o curso. Tem gente, mas eu não estou nem aí para essas pessoas. Vieram falar assim, mas fulano não participa do curso. Problema da pessoa. Eu preocupo com você, que está participando. E que interessa em aprender. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Continua comigo, para a gente encerrar. Deus se move em nossas vidas através das palavras que ouvimos e dos pensamentos que formamos dentro de nós. Deus sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos. Mesmo antes de falarmos uma só palavra,
como diz a palavra de Deus em Salmos 139, versículo 23. Sonda-me, Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração e me prova e conhece os meus pensamentos. Melhor do que você, Deus te conhece. E existe um termômetro para isso. E é o seu sentimento. Se você está se sentindo mal, é porque tem alguma coisa em desequilíbrio. Não quer dizer que agora eu estou sentindo mal, então agora eu vou ficar... Não, peraí. Quando você está com febre, então, a reação que você tem é se entregar à febre? Ou você vai tomar um remédio para poder aquela febre acabar, aquela febre passar? Vai tomar uma canja de galinha? Ou vai repousar para poder aquela febre passar logo? Vai tomar um remédio antigripal? Quando você machuca a mão, machucou a mão, cortou a mão, você vai ficar lá curtindo e olhando para o sangue descendo? Ou você vai fazer um curativo, vai tratar, vai tomar um analgésico devido por causa da dor? Você vai tomar uma providência. Porque ali teve um sinal. Peraí, tem uma coisa errada. É para isso que existe o diagnóstico. Então, você não está sentindo legal? Tem alguma coisa errada. E você tem que começar a observar. É falta de oração. É falta de leitura da palavra de Deus. É falta de crer mais. Use os sentimentos a seu favor e não contra. Poxa vida, eu não tô sentindo bem. Então, peraí, então, tem uma coisa aqui que eu tenho que olhar. Porque eu não aceito isso, não. Eu não aceito ficar deprimido, não aceito maldição, não aceito tristeza, angústia. Pense bem no que você está passando hoje. Porque Deus conhece você. E Ele sabe, Ele vê você lá naquele quarto, sozinho, onde você fica. Ninguém mais vê. Talvez você possa colocar uma máscara e as pessoas verem aquilo que você quer mostrar. Como às vezes um casal quer mostrar para os outros que é feliz. E diante de todo mundo é feliz, mas dentro de casa um bate no outro, um agride o outro, um maltrata o outro. Peraí, se você está vendo o que está acontecendo, então você tem que mudar logo. Domine a sua vida para você não ser aquela pessoa que tem duas identidades. Porque quem tem duas identidades não tem nenhuma. Ninguém sabe quem ela é, a não ser o próprio Deus, que sabe que ela tem que mudar. Que o Espírito de Deus te abençoe, ilumine a sua vida. Que a graça do Pai te abençoe para que você possa entender essa palavra e passar para frente. Por quê? Para entender melhor o que você aprendeu, escreva ou grave um áudio e envie no grupo. Dia 28 de maio, capítulo 5, parte 2. O DNA de Deus em você. Que o Espírito de Deus te abençoe, que você possa ter usufruído dessa aula e compartilhar dessa aula. Peço que curta no YouTube e se você não está inscrito no meu canal do Bispo Gilberto Gomes, vai lá, tem uma abazinha assim, inscreva-se no canal, inscreve lá, participa comigo dos estudos que eu estou passando. Todo final de dia eu mando uma reflexão, você pode compartilhar no seu santuário e com todas as pessoas, porque eu sempre coloco e falo do curso e das coisas que estão lá no curso e que vão ajudar você. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você.